Irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita, nós faremos a exposição dos versículos 28 a 30 do capítulo 8 da carta, dessa poderosa carta. Mas antes de nós lermos e começarmos a exposição, vamos só recapitular, como sempre nós fazemos aqui no início das exposições, aquilo que nós já abordamos. No capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo, de uma maneira inequívoca, vai demonstrar que todos são pecadores. Judeus e gentios precisam urgentemente da salvação, da misericórdia, da bondade, da benignidade de Deus, da graça de Deus. No capítulo 3 ainda, a partir do versículo 21, Paulo agora vai demonstrar a maneira como Deus salva o pecador, como Deus justifica o pecador. Ele vai ensinar agora a doutrina da justificação. No capítulo 4, ele irá demonstrar na prática a justificação na prática, na vida do patriarca, do pai da nação de Israel, Abraão, que Abraão foi justificado por fé e não por obras. No capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo vai falar das bênçãos que os justificados têm em Cristo Jesus: paz, acesso, regozijo, perseverança, esperança. Todas as bênçãos estão disponíveis para aqueles que foram regenerados, justificados. A partir do versículo 12 até o 20 do capítulo 5 ainda, Paulo vai contrastar dois personagens, Adão e Cristo. Adão é o cabeça federal, é o representante federal da humanidade caída. Porque para Paulo, a humanidade está dividida em duas classes. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Adão, representante da humanidade caída. Cristo, representante da humanidade redimida. E aqueles que estão em Adão são os não regenerados, os não justificados. E aqueles que estão em Cristo somos nós, os regenerados, os justificados mediante a fé. O capítulo 6, Paulo começa a doutrina da santificação, a abordar. E ele começa dizendo como nós viveremos para o pecado se nós morremos para ele. Logo, o pecado não tem mais domínio sobre aquele que foi regenerado, que foi salvo, justificado mediante a fé. E nós temos vitória e andamos, de vitória sobre vitória em relação ao pecado, porque Cristo habita em nós. Nós éramos escravos do pecado, o pecado era nosso senhor, e agora houve uma troca de servidão. Nós não servimos mais ao pecado, mas nós servimos agora a Cristo. E aí a expressão morrer para o pecado significa que o pecado não tem mais domínio e nós não vivemos mais na prática do pecado. No capítulo 7, Paulo vai falar da relação do crente com a lei. No capítulo 8, os primeiros 17 versículos, ou todo o capítulo 8, Paulo vai abordar a vida no Espírito, como vive aquele que foi justificado e como deve ser a nossa vida diante de Deus. Nós expomos, a partir do versículo 18, onde Paulo ele faz um contraste, ele contrasta entre a realidade presente, que é os sofrimentos nessa vida, e a realidade vindoura, o que está guardado, o que está reservado para nós não pode se comparar. Ele usa a expressão com a glória que há de ser revelada. Tudo que você passa aqui de sofrimento, de angústia, de luta, não pode se comparar com a eternidade, que é muito maior do que aquilo que nós passamos e vivemos aqui nesse mundo hostil. E aí ele vai trabalhar 3 gemidos. O gemido da natureza, versículos 19 a 22. Os gemidos da igreja, versículos 23 a 25. E os gemidos do Espírito Santo, que foi a última exposição, versículos 26 e 27. E agora, o versículo 28, o apóstolo Paulo, primeiro eu vou ler o texto, versículos 28 a 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou primeiro, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que maravilha, né? Paulo aqui, queridos, ele faz uma transição, né? Ele sai da assistência e da intercessão do Espírito, que foi a última exposição, os versículos 26 e 27, né? Para a gloriosa convicção dos salvos. Né? A história não está à deriva. A história está nas mãos de Deus. Né? Não é cíclica, mas caminha para um fim glorioso. Nós não somos arrastados de um lado para o outro sobre a força insopitável das fragorosas circunstâncias, mas temos a convicção de que Deus tece todas as circunstâncias da nossa vida, objetivando o nosso bem. Interessante, né? E Paulo inicia o versículo 28, né, usando um verbo que é extremamente sugestivo, que é sabemos. Sabemos. Paulo não diz esperamos. Paulo não diz supomos. Né? Paulo diz que começa com essa expressão sabemos. Né? E F.F. Bruce, ele vai comentar no seu comentário na Carta dos Romanos, ele diz assim, que o verbo saber expressa o conhecimento da fé. E a palavra grega, né, essa palavra grega, né, vem de um termo da matemática. E é algo exato, incontroverso, absoluto. Né? Essa não é uma linguagem hipotética, tá? Uma conjectura hipotética, mas de certeza experimental. Sabemos. Assim como a matemática é exata, não pode dar erro, né? Paulo começa com essa palavra sabemos, mostrando que a certeza, a convicção daquilo que ele está falando, né? E nós temos aqui no versículo 28, né, 3 verdades que nós podemos extrair desse texto. A primeira verdade é que Deus trabalha por nós em todas as nossas circunstâncias, né? Ou em todas as circunstâncias da vida. Olha de novo para o versículo 28. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Em tudo, coisas boas, coisas ruins, Deus está por trás. Hoje você não compreende. Hoje você não entende, mas você vai entender. Até nas tragédias, nas catástrofes da nossa vida, Deus está no controle, porque Ele é soberano. Essa é a primeira verdade. Né? Que a vida é feita, queridos, de montes e vales, alegrias e lágrimas, né? Prosperidades e perdas. Todas essas coisas cooperam para o bem, isso é uma certeza. Deus trabalha por nós em nossas circunstâncias, em todas as circunstâncias da nossa vida. Segundo lugar, que o versículo 28 expressa, né? Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, que são nós, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram chamados, a igreja, os crentes. Né? Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, né? Mas apenas para o bem daqueles que o amam. Aqueles que semeiam vento colhem tempestades. E os que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. E se amamos a Deus, contudo, sabemos que Ele toma nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem, conforme o Salmo 119, verso 71. Em terceiro lugar, outra verdade que esse versículo 28 expressa, né? Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Aqui você vê a vontade soberana de Deus. Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Deus a levará a cabo. Não existe acaso para nós.
nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito estão sob o total controle soberano, né, e irrestrito de Deus. Então, são essas três verdades que nós aprendemos no versículo 28. E aí vem o versículo 29, né? Que Paulo, versículo 29 e 30, que Paulo vai falar agora desse eterno propósito, o eterno propósito de Deus, né? Que é um texto maravilhoso. Eu não sei porque a briga entre arminianos e calvinistas, né, sobre predestinação, sobre eleição, mas para Paulo isso não era um problema. Nem para mim é. Eu não entro nessa questão de debate. E aqui eu não vou defender calvinismo, nem arminianismo, eu irei defender o texto bíblico. Porque quem trabalha o sermão expositivo, ele trabalha o texto bíblico, né? Mesmo tendo visões teológicas ou soteriológicas diferentes, você tem que defender o texto bíblico. O texto vai dizer assim, versículos 29 e 30. Né? Ele passa agora para um propósito eterno. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É um texto maravilhoso, né? E esse eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, famosos, mas santos e irrepreensíveis. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é o sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus, né? O decreto divino tem por finalidade última a exaltação de Cristo. Seremos filhos e herdeiros da família de Deus, mas Cristo será o primogênito entre muitos irmãos, né? O termo aqui primogênito, que Paulo usa aqui, reflete a prioridade e a supremacia de Cristo, né? Estabelecido o fim último do eterno propósito divino, Paulo passa a tratar, queridos, aqui dos 5 elos da corrente dourada desse propósito. O primeiro é a presciência, que está no versículo 29, quando Paulo fala aqui, pois aquele que de antemão conheceu, né? Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que é a palavrinha grega, né? A palavra prognosco, que aqui o pessoal fala que é não, o sentido que Deus olhou no corredor da história e viu que ia crer, aí ele elegeu. Não. Esse conhecer de antemão aqui não envolve o conhecimento prévio, né? Envolve o conhecimento, e esse conhecer aqui envolve intimidade, né? De Deus com os predestinados, de Deus com aqueles escolhidos, com a igreja. Então, quando Paulo está usando essa palavra aqui, a presciência, né? Quando ele fala que, pois aquele que Deus de antemão conheceu, né? A palavra prognosco aqui não é só um mero conhecimento de conhecer aquele que vai crer, mas esse conhecimento envolve intimidade, envolve amor, né? Porque Deus tem amor, né? E aqueles que foram escolhidos, que foram predestinados, tá? Tem uma intensa relação com Deus, porque Deus o escolheu. A salvação é soberana. É Deus que escolhe, é Deus que salva, é Deus que determina, é Deus que predestina, isso é fato. Então, em primeiro lugar, é a presciência, né? Dizer que Deus que diz que Paulo afirma aqui, Deus nos amou desde até a eternidade, né? Esta frase é equivalente, né? Aquela frase que fala ao que dantes amou, né? Que você pode encontrar em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Amós 3:2, Oséias 13:5, Mateus 7:23. Não é apenas um conhecimento geral de Deus. Nesse sentido, Deus conhece todas as pessoas, evidentemente, né? Mas Paulo destaca que Deus nos amou de antemão,
Leonhard, comentando esse versículo, em seu famoso comentário da carta aos Romanos, ele tem razão quando diz que conhecer é escolher. De fato, conhecer é escolher, que envolve intimidade, né? É deixar-se envolver. É então amar e escolher por amor. Deus colocou o seu coração em nós antes dos tempos eternos. O amor de Deus não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que ele viu em nós. Toda a causa do amor de Deus está nele mesmo. Seu amor é a causa da eleição. Então, esse é o primeiro ponto, a presciência. Em segundo lugar, outra palavrinha que vai aparecer aqui no versículo 30, né? No versículo 30. Ou melhor, versículo 29 ainda. Versículo 29. Que vai dizer que é a predestinação. Está aqui no versículo 29. Porque o texto fala assim: porque aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. E o que é a predestinação? Vamos trocar em miúdos aqui para não complicar a sua cabeça. A predestinação é um decreto eterno, soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus que nos escolheu e não nós a Ele. E a eleição, ela é incondicional, porque partiu totalmente de Deus. Ele não nos escolheu porque previu que íamos ou que iríamos crer, mas cremos porque Ele nos escolheu. A eleição não é resultado da fé prevista, mas a sua causa. A eleição é a mãe da fé e não sua filha. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade, mas nos escolheu para a santidade. A santidade nem é a causa da eleição, queridos, mas seu resultado. Deus não nos escolheu por causa das boas obras, mas para as boas obras. Assim, as obras não são a causa da eleição, mas a consequência. Nossa salvação não resulta da iniciativa humana, nem do mérito humano, já que tudo provém de Deus. Então, a predestinação é o decreto imutável de Deus, aonde ele determinou, por meio do seu Filho, escolher um povo para si. Aí envolve já a eleição. Imagina, nós tivemos agora, em outubro e novembro, eleições, onde você escolheu um candidato. Deus também escolheu um povo para si, dentre todos os povos, tribos, nações, raças, etnias, dialetos, entre judeus, gentios, brasileiros, americanos, holandeses, portugueses. Deus escolheu um povo para si, e esse povo é a igreja. Esse povo é a igreja, que foi chamada, que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 1. Em terceiro lugar, nós temos o chamamento. O mesmo Deus que ama, predestina, conhece e elege, é o Deus que chama. E esse chamado é eficaz. O chamado de Deus é a concretização histórica da predestinação eterna. A invencibilidade do propósito de Deus é a garantia absoluta de que aqueles que ele chamou não deixarão de alcançar a glória futura, pois o que foi forjado da bigorna da graça de Deus não pode ser quebrado pela vontade da criatura. Todo aquele que foi escolhido por Deus é de Deus e é de Deus, ouve suas palavras. Todo aquele que foi destinado para a salvação crê. Todo aquele que o Pai elege vai a Jesus. Então, é interessante esse termo aqui, porque o grego não tem passado, Quando você vai estudar o grego, tem aquela expressão aoristo no grego, que nós, os teólogos, trabalham, menos os exegetas, que tem a ver com a ação passada. Então, todos os verbos aqui estão no passado, como algo concretizado, como algo já realizado. Por isso que quando você lê
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Não está aqui predestinará, não está aqui a expressão chamará, justificará, glorificará como algo futuro, não, mas algo já passado. Porque a salvação já foi concretizada na cruz do Calvário. Né? Nós fomos salvos, estamos salvos, seremos salvos de uma vez por todas. Né? Então Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu, Cristo nos chamou, e isso é uma certeza absoluta, né, da salvação em Cristo Jesus. Esse texto é riquíssimo. Então, né, nós falamos aqui sobre a presciência, nós falamos aqui da predestinação, nós falamos aqui da eleição, desse chamamento, né, que Deus nos chamou, e a esses que ele chamou, né, aí vem a quarta assertiva, ele também justificou. Aqui está a doutrina da justificação pela fé. E o que é justificação? Né? Cristo, Deus o Pai, lançou sobre as costas, os ombros de Cristo, seu Filho, os pecados da humanidade. E Cristo lançou sobre nós a sua justiça, depositou na nossa conta, na sua conta, a sua justiça, pagando o débito que nós não poderíamos pagar, pagando a dívida que nós não poderíamos pagar. Logo, ele, depositando a sua justiça, ou lançando a sua justiça sobre nós, na nossa conta, ele nos declarou justos perante o Pai. Então, por isso que Paulo fala essa expressão, justificou, e tem a ver com o passado. E a justificação, ela acontece na hora. Você creu em Cristo Jesus, você confessou seus pecados, você se arrependeu, se converteu na hora. A justiça de Cristo é depositada na sua conta. Olha só que expressão maravilhosa. Então, primeiro ele conheceu a presciência. Depois ele predestinou. Depois ele chamou. Justificou. Aí Paulo fala, e aos que justificou, a este também glorificou. É claro que a glorificação final e derradeira está no futuro ainda. Quando os mortos serão ressuscitados. Quando os mortos receberão um novo corpo. Um corpo de glória. Um corpo que não estará mais sujeito a esse mundo aqui. Um corpo semelhante ao corpo de Cristo da ressurreição. Corpo que ele ressuscitou, um corpo totalmente diferente, né? E é uma certeza, é tanta certeza que Paulo coloca no passado, como uma ação passada, Então, a justificação, só dando mais uma palhinha aqui, como nós já abordamos, né? É um ato legal e forense de Deus. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece no nosso coração, mas no tribunal de Deus. Não é obra que Deus faz em nós, mas por nós. A justificação não é uma infusão da graça, ou seja, não pode ser confundida com santificação, mas é um ato judicial de Deus por nós. Consequentemente, não é um processo, mas um ato único, que não pode ser repetido, é irrepetível. A glorificação, né? E Paulo usa a palavra grega aqui, edoxasen, no aoristo, que é o passado, né? Ou seja, no pretérito perfeito, glorificou. Isso significa que Deus vê o fim desde o início, ele é soberano. Em seu decreto e propósito eterno, todos os eventos futuros são abrangidos, como já concretizados. A glorificação é um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo. Mas nos decretos de Deus já é um fato consumado, já é uma realidade. Por isso que todos os verbos estão no passado. Não importa se o caminho é estreito, se a estrada está juncada de espinhos, e se os inimigos se arvoram contra nós. Se estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, já estamos na glória.
seguindo o modo de falar hebraico, esse é o tempo passado profético. Cristo, em cujo destino está incluído o destino dos eleitos de Deus, já foi glorificado, de maneira que nele a glorificação de seus filhos já foi realizada. É um ato consumado. E F.F. Bruce, comentando esse texto, no seu comentário da Carta aos Romanos, ele vai dizer que a glorificação do povo de Deus é sua final e completa conformidade com a imagem do seu Filho. Diz ainda, ele continua dizendo, a santificação é progressiva, que é a conformação com a imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois e além. A santificação é a glória iniciada. A glória é a santificação completada. Olha só que maravilha. E Paulo enfatiza aqui a inevitabilidade e a certeza absoluta da nossa glorificação, que é o céu antecipado. É a glória já. Para Charles Erdman, ele comentando também no seu comentário da Carta aos Romanos, ele vai dizer, né, Charles Erdman, esse pretérito que é glorificou é a mais ousada antecipação de fé que o Novo Testamento contém. Leonhardt também comenta. Ele diz assim que pode-se perceber na escolha desse tempo verbal uma expressão da certeza da fé. A vontade divina já está firmada na eternidade de Deus, nada podendo contra ela. As peripécias da história. O fim do nosso caminho não é sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição. Nossa jornada não terminará com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura e de poeira, mas saberemos ou receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nosso corpo resplandecerá como fulgor do firmamento e como estrelas, sempre e eternamente. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem pranto, nem dor. Então, é um texto poderoso. Então, esses verbos, os 5 verbos, estão no passado, no aoristo, como já concretizado, porque para Deus já é realidade. Para Deus já estamos glorificados, já estamos justificados, né? Eleitos, predestinados. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus por isso. Então nós temos a certeza absoluta da nossa salvação. Salvação não se perde, querido. Como você vai perder aquilo que você nunca teve? Né? Que não é méritos, não é mérito, é graça. Né? Como Deus vai tirar uma coisa que você nunca teve? Foi Ele que deu. E a nossa segurança está em Cristo. A nossa preservação está em Cristo. É Ele que nos segura. Não é eu que seguro na mão de Deus. É Ele que segura na minha mão. É Ele que me carrega. É Ele que me sustenta. Né? Eu não creio em perca de salvação. Se você crê, eu respeito. Eu não creio. Aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus elegeu, né? Aqueles que Deus chamou de antemão, justificou e glorificou, não pode perder a salvação. Os eleitos estão seguros, estão firmes em Deus, porque é Deus que os sustenta. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica, né, desse maravilhoso capítulo 8. Depois, nós iremos concluir os versículos 31 a 39, falando da segurança da salvação, da segurança em Cristo. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho
para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos e exposições.